Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos para o cargo de especialista em assuntos educacionais, supervisor escolar da sede SC. Este é um dos cargos mais estratégicos do sistema educacional catarinense, pois o supervisor escolar atua diretamente na coordenação pedagógica, na formação docente, no planejamento curricular, na avaliação institucional e no acompanhamento da aprendizagem. A banca costuma cobrar tanto conceitos teóricos quanto situações práticas de atuação, incluindo gestão de equipes, uso de dados e articulação com políticas públicas. Vamos começar pelos fundamentos da supervisão escolar: histórico, legislação, concepções e perspectivas contemporâneas. A supervisão escolar no Brasil tem uma trajetória que começa com forte influência tecnicista e de controle, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando o supervisor era visto como o profissional responsável por garantir que os professores cumprissem programas e diretrizes vindos de cima para baixo. Essa concepção de supervisão como inspeção e fiscalização foi fortemente criticada a partir da redemocratização, quando emergiram novas perspectivas que entendiam a supervisão como suporte pedagógico, parceria e construção coletiva do trabalho docente. Historicamente, a supervisão escolar se profissionalizou com a Lei 5.692/1971, que estabeleceu a figura do especialista em educação, incluindo o supervisor. Com a LDB de 1996, a formação do supervisor passou a ser exigida em nível superior, preferencialmente em curso de pedagogia ou em cursos de pós-graduação em áreas afins. A legislação catarinense complementa a federal, definindo atribuições do supervisor escolar no sistema estadual de ensino e orientando sua atuação nas unidades escolares. Para a prova, o essencial é entender que a supervisão deixou de ser função de controle burocrático e passou a ser função de coordenação pedagógica, apoio ao desenvolvimento docente e garantia da qualidade do ensino. As concepções contemporâneas de supervisão escolar enfatizam o trabalho colaborativo, a reflexão sobre a prática, o uso de evidências para a tomada de decisão e a centralidade da aprendizagem dos estudantes como critério de qualidade. O supervisor não é fiscal nem chefe dos professores, é um articulador pedagógico que organiza tempos, espaços e processos de formação, planejamento e avaliação. A perspectiva atual valoriza a liderança pedagógica distribuída, em que diferentes profissionais assumem responsabilidades pelo desenvolvimento da escola, e o supervisor atua como facilitador e catalisador de mudanças. A banca costuma cobrar essa mudança de paradigma, da supervisão como controle para a supervisão como desenvolvimento profissional e institucional. A supervisão como suporte ao desenvolvimento docente é um dos eixos mais importantes do cargo. Isso inclui observação de aulas, análise de práticas, devolutiva qualificada e plano de desenvolvimento. A observação de aulas não é espionagem nem busca de erros para punição. É uma estratégia formativa que permite ao supervisor compreender como o ensino acontece na prática, identificar pontos fortes e áreas de melhoria e construir devolutivas que promovam reflexão e mudança. Para que a observação seja eficaz, ela precisa ser planejada, com critérios claros, foco definido e comunicação prévia com o professor. O supervisor pode observar aspectos como organização do tempo, clareza das instruções, participação dos estudantes, uso de recursos, gestão do espaço, estratégias de verificação da aprendizagem e clima relacional. A análise de práticas é um passo além da observação. Implica olhar para evidências de ensino e aprendizagem, como planejamentos, atividades, avaliações, produções dos estudantes e registros de aula, para compreender padrões, dificuldades e potencialidades. O supervisor não analisa apenas o que o professor faz, mas o que os estudantes aprendem como resultado do ensino. Essa conexão entre prática docente e resultado de aprendizagem é fundamental para a supervisão contemporânea baseada em evidências. A devolutiva qualificada é a capacidade de comunicar os resultados da observação e da análise de forma respeitosa, específica, construtiva e orientada para a ação. Uma devolutiva fraca é vaga. Como você precisa melhorar. Uma devolutiva qualificada é específica. Como percebi que a instrução para a atividade de escrita foi dada de forma oral e rápida, e muitos alunos pediram para repetir. Uma estratégia possível seria escrever a instrução no quadro e verificar compreensão antes de iniciar.
A banca valoriza respostas que mostram devolutiva baseada em evidência, focada em prática e não em pessoa, e com sugestão de caminho de melhoria. O plano de desenvolvimento é o resultado do ciclo de observação, análise e devolutiva, um acordo entre supervisor e professor sobre metas de desenvolvimento profissional, estratégias de formação e indicadores de acompanhamento. Esse plano pode incluir leitura de textos, participação em grupos de estudo, mentoria com colegas mais experientes, participação em formações externas, experimentação de novas práticas em sala e reflexão sobre resultados. O supervisor acompanha o plano, oferece suporte e ajusta conforme necessidades. A ideia central é que desenvolvimento docente não é evento, é processo contínuo, situado na escola e orientado para a aprendizagem dos estudantes. Planejamento e avaliação curricular, metodologias de planejamento coletivo, avaliação do currículo em ação e replanejamento baseado em evidências. O supervisor escolar tem papel central na organização do planejamento pedagógico da escola. Planejamento coletivo significa que as decisões curriculares não são feitas por um único profissional ou impostas de fora. São construídas em equipe, com participação de professores, coordenação e gestão, considerando diretrizes curriculares, PPP, contexto dos estudantes e metas de aprendizagem. Metodologias de planejamento coletivo incluem reuniões diárias, semanas pedagógicas, grupos de estudo, comunidades de prática e processos de cocriação de materiais e sequências didáticas. Avaliação do currículo em ação é verificar se o que está no papel está acontecendo na sala de aula e se está gerando aprendizagem. Não basta ter um currículo bonito documentado, é preciso acompanhar sua implementação. O supervisor faz isso observando aulas, analisando planejamentos, verificando produções dos estudantes, comparando resultados de avaliações internas e externas e conversando com professores e estudantes. Quando a discrepância entre currículo prescrito e currículo praticado, ou quando os resultados de aprendizagem não correspondem ao esperado, entra o replanejamento. Replanejamento baseado em evidências significa usar dados e informações para ajustar o currículo, as metodologias, os recursos e os apoios. Evidências podem vir de avaliações diagnósticas, avaliações processuais, avaliações externas, observação, análise de produções, frequência, taxas de aprovação e reprovação, e feedback de professores e estudantes. O supervisor facilita esse processo. Reúne dados, organiza a análise, promove discussão coletiva, ajuda a identificar prioridades e acompanha a implementação das mudanças. A banca valoriza a ideia de que replanejamento não é desistir do planejamento original, mas ajustar com base em evidências para garantir aprendizagem. Coordenação de equipes pedagógicas, facilitação de reuniões, gestão do tempo pedagógico e cultura colaborativa. O supervisor escolar coordena, no sentido de articular, organizar e facilitar o trabalho de professores e equipes. Facilitação de reuniões é uma competência essencial. Garantir pauta clara, tempo bem distribuído, participação equilibrada, registro de decisões e encaminhamentos objetivos. Reuniões improdutivas desmotivam a equipe. Reuniões bem conduzidas fortalecem a cultura colaborativa. O supervisor precisa saber usar técnicas de facilitação, como rodas de conversa, discussões em pequenos grupos, uso de protocolos de análise de dados ou de práticas e sínteses coletivas. Gestão do tempo pedagógico é outro desafio. Tempo pedagógico é o tempo dedicado efetivamente ao ensino e à aprendizagem. O supervisor deve ajudar a escola a proteger esse tempo, evitar interrupções desnecessárias, organizar calendário de forma que haja tempo para planejamento coletivo, garantir que reuniões tenham foco pedagógico e não apenas administrativo, e apoiar professores na organização do tempo de aula. Quando a escola perde tempo com burocracia excessiva, eventos desconectados do currículo ou gestão de crises evitáveis, quem perde é o estudante. A banca costuma cobrar essa visão de que supervisão é, em grande parte, gestão do tempo pedagógico. Cultura colaborativa significa que os professores não trabalham isolados, mas compartilham planejamentos, analisam resultados juntos, observam aulas uns dos outros, dão e recebem feedback e aprendem coletivamente. O supervisor é o principal promotor dessa cultura. Cria espaços de troca, valoriza contribuições, medeia conflitos, celebra avanços e mantém o foco na aprendizagem dos estudantes.
Uma escola com cultura colaborativa forte tem melhores resultados, menos rotatividade docente e mais capacidade de enfrentar desafios. Análise e seleção de materiais didáticos, critérios pedagógicos, coerência conceitual e diversidade de recursos. O supervisor escolar participa da escolha e avaliação de materiais didáticos, incluindo livros, apostilas, recursos digitais, jogos, materiais de laboratório e recursos de acessibilidade. Critérios pedagógicos incluem alinhamento com o currículo, adequação ao nível dos estudantes, clareza conceitual, progressão de complexidade, presença de atividades variadas, estímulo ao pensamento crítico e representatividade de gênero, raça, território e diversidade. Coerência conceitual significa verificar se o material apresenta os conceitos de forma correta, atualizada e sem contradições, evitando erros científicos, estereótipos e simplificações inadequadas. Diversidade de recursos significa não depender de um único material. Combinar livro didático com textos complementares, vídeos, simulações, materiais manipuláveis, produção dos próprios estudantes e recursos do território. A banca costuma cobrar que o supervisor deve liderar esse processo de análise de forma crítica, coletiva e transparente, evitando escolhas baseadas apenas em conveniência ou pressão de fornecedores. Avaliação institucional e diagnóstico pedagógico, coleta, análise e interpretação de dados para planejamento de ações de melhoria. Avaliação institucional é um processo sistemático de análise do funcionamento da escola em suas diferentes dimensões: pedagógica, administrativa, relacional e infraestrutural. O supervisor coordena a dimensão pedagógica dessa avaliação, analisa resultados de aprendizagem, taxas de aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série, desempenho em avaliações externas, clima escolar, participação de famílias e satisfação de professores e estudantes. Diagnóstico pedagógico é mais específico, foca nas aprendizagens e nas práticas de ensino. O supervisor reúne dados de avaliações diagnósticas no início do ano, dados de avaliações processuais ao longo do período, e dados de avaliações externas para identificar habilidades consolidadas e lacunas. Com esses dados, é possível planejar intervenções, reforço em habilidades específicas, formação docente em metodologias, ajustes curriculares, uso de recursos de apoio e acompanhamento de grupos com maior dificuldade. A interpretação de dados exige cuidado. Não basta olhar médias, é preciso analisar desigualdades internas, como diferenças entre turmas, turnos, grupos de estudantes, e identificar padrões que indiquem barreiras sistêmicas, como baixa frequência ligada à vulnerabilidade social, ou baixo desempenho associado a lacunas de anos anteriores. A banca valoriza respostas que mostram o uso de dados para decisão, e não apenas para ranquear ou culpar professores. Integração vertical e horizontal dos conteúdos, progressão, articulação entre anos e áreas e abordagem interdisciplinar. Integração vertical é garantir que o currículo tenha progressão lógica ao longo dos anos. O que se aprende no 6º ano é base para o 7º, que é base para o 8º, e assim por diante. O supervisor deve verificar se há lacunas, sobreposições desnecessárias ou quebras de progressão, e promover alinhamento entre professores de diferentes anos. Integração horizontal é garantir que, dentro de um mesmo ano, as diferentes áreas conversem entre si, que história e geografia dialoguem, que ciências e matemática se articulem, que língua portuguesa apoie a leitura em todas as áreas. A abordagem interdisciplinar exige planejamento conjunto e projetos integradores, sem diluir a identidade conceitual de cada área. O supervisor facilita esses encontros, organiza tempos e promove a construção de projetos coletivos. Gestão da documentação e da informação pedagógica, organização, digitalização e proteção de dados pessoais, LGPD. O supervisor escolar lida com muita informação, planejamentos, registros de reuniões, relatórios de observação, dados de avaliação, planos de desenvolvimento docente, projetos pedagógicos e documentos de estudantes quando necessário. Organização significa ter sistema de arquivamento físico e digital que permita acesso rápido, rastreabilidade e preservação. Digitalização deve seguir padrões de qualidade, nomenclatura e backup. Proteção de dados pessoais é obrigação legal.
A LGPD exige que dados de estudantes e profissionais sejam tratados com finalidade específica, acesso restrito, segurança e transparência. O supervisor não pode compartilhar informações sensíveis em canais informais, não pode expor dados de desempenho de forma identificável sem necessidade, e deve garantir que registros de observação e avaliação sejam usados apenas para fins pedagógicos e institucionais. Estratégias de formação continuada na escola, grupos de estudo, comunidades de prática e pesquisa-ação. O supervisor escolar é o principal articulador da formação continuada no contexto da escola, que é a formação mais conectada às necessidades reais dos professores. Grupos de estudo reúnem professores para estudar textos, discutir práticas e construir conhecimento coletivo. Funcionam bem quando têm regularidade, foco definido, coordenação e produção de síntese. Comunidades de prática são grupos que compartilham práticas concretas, analisam resultados e aprendem juntos ao longo do tempo. A comunidade de prática é mais orientada para a ação e para a melhoria contínua. Pesquisa-ação é uma metodologia em que os professores investigam suas próprias práticas, levantam dados, analisam resultados e propõem mudanças, refletindo sobre os efeitos. O supervisor pode liderar ciclos de pesquisa-ação na escola, ajudando professores a formular perguntas de investigação, coletar dados de sala de aula, analisar e compartilhar resultados. Esse processo fortalece a profissionalidade docente e gera conhecimento situado, útil para a própria escola e para outras. A banca valoriza respostas que mostram formação continuada como processo coletivo, situado e orientado para a melhoria da aprendizagem. Acompanhamento e avaliação do impacto das ações pedagógicas nos resultados de aprendizagem. Este é o fecho do ciclo: planejar, implementar, acompanhar e avaliar impacto. O supervisor não pode apenas fazer ações, precisa verificar se as ações geraram melhoria. Isso exige definir indicadores antes de implementar, coletar dados ao longo do processo e comparar resultados antes e depois. Por exemplo, se a escola implementou um projeto de leitura, o supervisor deve verificar se houve aumento de proficiência leitora, aumento de frequência, mudança nos hábitos de leitura ou aumento de produções escritas. Se não houve impacto, é preciso analisar por quê e ajustar a estratégia. A banca costuma cobrar essa lógica de ciclo de melhoria contínua baseado em evidências. Comunicação pública e atendimento ao cidadão. Princípios, linguagem cidadã e qualidade no serviço público. O supervisor escolar também se comunica com famílias e comunidade, especialmente em reuniões pedagógicas, conselhos e eventos. Comunicação pública deve ser clara, respeitosa, transparente e acessível. Linguagem cidadã significa evitar jargões técnicos desnecessários e explicar processos, critérios e decisões de forma compreensível. Qualidade no atendimento inclui escuta, acolhimento, registro de demandas e devolutiva com prazos. O supervisor deve saber responder a questionamentos sobre currículo, avaliação e metodologias de forma fundamentada e respeitosa, mesmo diante de críticas ou conflitos. Gestão de riscos institucionais, identificação, análise, tratamento e monitoramento no setor público. Na dimensão pedagógica, riscos incluem baixa aprendizagem persistente, evasão, lacunas curriculares, despreparo docente, inadequação de materiais, falhas em avaliação e rupturas em transições de etapa. O supervisor deve identificar esses riscos antecipadamente, analisar causas e probabilidades, definir controles e planos de tratamento e monitorar indicadores. Por exemplo, se a taxa de reprovação em matemática no 7º ano é muito alta, isso é um risco identificado. A análise pode mostrar que há lacunas nos anos iniciais, que a formação docente é insuficiente, ou que os materiais são inadequados. O tratamento pode incluir reforço, formação, adaptação de materiais e acompanhamento. O monitoramento verifica se a taxa está caindo. Essa lógica de gestão de riscos é muito valorizada nas provas. Processo administrativo estadual. Fases, prazos, recursos e princípios norteadores. O supervisor escolar participa de processos formais quando demandas pedagógicas que exigem registro institucional, como apuração de situações, pareceres pedagógicos, análise de recursos de estudantes sobre avaliação e instrução de documentos para a rede. Princípios do processo administrativo incluem legalidade, motivação, finalidade, impessoalidade,
publicidade com limites, eficiência, contraditório e ampla defesa quando houver sanção. O supervisor deve saber registrar de forma objetiva, fundamentar pareceres e respeitar prazos. A banca pode cobrar que toda decisão que afeta direitos precisa ser motivada e que ninguém pode ser prejudicado sem ter oportunidade de se manifestar. Federalismo brasileiro e organização do Estado. Distribuição de competências entre União, Estados e municípios no âmbito das políticas educacionais e sociais. O supervisor escolar atua no sistema estadual, mas precisa entender a lógica federativa. A União define diretrizes nacionais, como o BNCC, organiza avaliações nacionais, presta assistência técnica e financeira. Os estados coordenam seus sistemas, têm forte responsabilidade no ensino médio e atuam em colaboração com municípios. Municípios têm grande responsabilidade na educação infantil e anos iniciais do fundamental. O supervisor precisa conhecer essa divisão para articular políticas, compreender fluxos de matrícula e transferência, e contextualizar diretrizes nacionais na realidade da escola. Responsabilidade fiscal e social do servidor público. Fundamentos e implicações práticas. Responsabilidade fiscal significa que o servidor deve contribuir para o uso correto e eficiente dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo que as ações pedagógicas tenham relação custo-benefício razoável. Responsabilidade social significa que o servidor tem compromisso com o direito à educação, com a equidade, com a inclusão e com a proteção integral de crianças e adolescentes. O supervisor, ao planejar formações, selecionar materiais e organizar o tempo pedagógico, está administrando recursos públicos e deve fazê-lo com responsabilidade e transparência. Governo aberto, participação social e controle externo, mecanismos, instâncias e responsabilidades. Na escola, governo aberto se expressa em transparência das decisões pedagógicas, participação de professores, estudantes e famílias nos conselhos e colegiados, publicidade de informações institucionais e abertura para controle social. O supervisor contribui ao garantir que processos pedagógicos sejam transparentes, que critérios de avaliação sejam comunicados, que resultados sejam compartilhados com a comunidade e que haja espaço para escuta e participação. Controle externo envolve Tribunal de Contas, Ministério Público e controle legislativo, mas também controle social por conselhos escolares e ouvidorias. Sustentabilidade na gestão pública. Critérios socioambientais, compras sustentáveis e responsabilidade institucional. O supervisor pode contribuir para a sustentabilidade ao orientar o uso racional de materiais, incentivar práticas de redução de papel por digitalização responsável, apoiar projetos de educação ambiental e considerar critérios de sustentabilidade na seleção de materiais didáticos. Compras sustentáveis, quando envolvem participação do supervisor, devem considerar durabilidade, impacto ambiental e conformidade legal. Responsabilidade institucional inclui pensar os efeitos das decisões pedagógicas no longo prazo, não apenas no imediato. Gestão de crises e continuidade de serviços públicos, fundamentos, protocolos e comunicação institucional. Crises pedagógicas podem envolver falhas graves em avaliação, conflitos entre professores e famílias, denúncias sobre práticas pedagógicas, resultados muito ruins em avaliações externas, ou rupturas em processos de transição. Crises institucionais podem envolver eventos climáticos, interrupção de serviços, violência no entorno ou problemas de saúde pública. O supervisor deve participar dos planos de crise da escola, garantindo que haja continuidade pedagógica. Comunicação com estudantes e famílias, organização de atividades quando presenciais não forem possíveis, registro de ocorrências e retomada organizada após a crise. Comunicação institucional em crise deve ser clara, oficial, responsável e sem exposição indevida de pessoas ou informações sensíveis. Com todos esses estudos, você domina os principais pontos que a banca costuma cobrar para o cargo de supervisor escolar. Fundamentos históricos e contemporâneos da supervisão, desenvolvimento docente com observação e devolutiva, planejamento e avaliação curricular baseados em evidências, coordenação de equipes e cultura colaborativa, análise de materiais didáticos, avaliação institucional e diagnóstico pedagógico, integração curricular, gestão de documentação com proteção de dados, formação continuada na escola, avaliação de impacto, e os temas de administração pública como comunicação,
riscos, processo administrativo, federalismo, responsabilidade fiscal e social, governo aberto, sustentabilidade e gestão de crises. Esse conjunto é o que diferencia o candidato que sabe teoria do candidato que sabe atuar com eficácia pedagógica e segurança institucional na sede SC.